Você está prestes a descobrir uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre fé, sacrifício e redenção. Imagine um mundo à beira do colapso, onde a fome, a sede e a escuridão testam os limites do espírito humano. Agora, ouça isso. Enquanto muitos desistiriam, há quem prefira perder tudo, até mesmo a vida, a trair sua fé. Parece contraintuitivo, não é? Mas e se eu te dissesse que essa escolha os levou à vitória mais épica da história? Neste vídeo, você vai presenciar a descida de Jesus em um ato que derrotou o maior símbolo do mal. Uma batalha tão grandiosa que redefine o significado de coragem e esperança. Mas o mais surpreendente, tudo isso tem um impacto direto na sua vida hoje. Prepare-se para entender o que realmente significa resistir, triunfar e viver para algo maior do que você. E no final, vamos fazer uma oração juntos, uma oração poderosa para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Você não vai querer perder um segundo dessa jornada. Então, fique até o fim e descubra a verdade que pode transformar a sua vida. A devastação que permeia o cenário retratado no vídeo é mais do que física, é emocional e espiritual. A fome e a sede são descritos como adversários implacáveis, testando os limites da resistência humana. Como relata Lucas no capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis. Essas palavras ecoam a realidade dos personagens que enfrentam a perda de familiares e amigos, como Marta, cuja força e bondade se destacam mesmo na doença. A luta pela sobrevivência revela não apenas a fragilidade humana, mas também sua capacidade de encontrar força em momentos de absoluta vulnerabilidade. Marta, apesar de sua condição física, torna-se um símbolo de coragem e dedicação, lembrando-nos da importância de amar o próximo, conforme ensinado em João 13:34. Enquanto a escassez avança, os diálogos entre os personagens evidenciam o impacto devastador dessa realidade. Mães desesperadas, como no caso citado, expressam uma dor indescritível ao não conseguir alimentar seus filhos. Esse momento é uma representação vívida do sacrifício mencionado em Salmos 126:5. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A luta física contra a fome reflete a batalha espiritual de manter a fé em meio à adversidade. Ainda assim, essa batalha interior é travada em silêncio, mostrando que muitas vezes a maior força se revela na resistência perseverante. A resiliência dos personagens é uma constante, mesmo diante de desafios insuperáveis. Quando Benjamim e César partem em busca de suprimentos, suas ações refletem o instinto humano de sobrevivência. Porém, essa busca não é apenas material, é espiritual. Mateus 4:4 ressalta que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa passagem bíblica ressoa profundamente nos atos dos personagens, que se apoiam na fé para enfrentar uma jornada marcada por incertezas. A resiliência aqui não é apenas uma necessidade física, mas também um ato de confiança na providência divina. Apesar das perdas contínuas, a narrativa ressalta o papel essencial da fé como âncora em tempos de crise. Aqueles que permanecem firmes, mesmo ao perder tudo, exemplificam a verdade de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, nesse contexto, transcende o sofrimento e se torna um refúgio para as almas aflitas. O desespero não destrói a crença na redenção, mas a fortalece, criando um vínculo poderoso entre os sobreviventes e as promessas divinas. A esperança, embora fragilizada, ainda brilha nos olhos dos que persistem. Cada ato de sobrevivência é uma declaração de confiança no futuro,
mesmo quando o presente parece insuportável. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Esse versículo encapsula a essência da luta dos personagens, que encontram força para avançar em meio ao caos. A esperança, ainda que pequena, é suficiente para sustentar a luta e guiar os passos rumo à redenção. Por fim, o desespero enfrentado pelos personagens torna-se uma reflexão sobre a condição humana e a capacidade de encontrar sentido em meio à escuridão. Mesmo diante da morte e da destruição, a fé se mantém como um farol, conduzindo os fiéis à promessa de salvação. Essa jornada de resistência e sacrifício nos conduz naturalmente ao próximo ponto: a resiliência espiritual como a força que sustenta aqueles que escolhem acreditar em algo maior do que si mesmos. A resiliência espiritual emerge como a força que sustenta os personagens em meio a um cenário de provações extremas. Quando tudo ao redor parece ruir, a fé se torna a âncora que impede o total desmoronamento. Como relata Isaías no capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo encapsula a essência da resiliência demonstrada pelos fiéis, que encontram força em Deus para suportar as pressões externas. Mesmo diante da tentação de desistir, eles optam por permanecer firmes, sabendo que a vitória espiritual é maior que qualquer recompensa terrena. Ao enfrentar tentações, a resistência dos personagens é um testemunho de sua profunda conexão com o divino. A mãe que prefere a morte do filho à marca de Ricardo exemplifica a escolha pela verdade divina em detrimento de soluções fáceis. Como Mateus traz no capítulo 7, versículo 14, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A resiliência aqui não é apenas física, mas moral e espiritual. Cada decisão tomada é um reflexo de um coração fiel, que prefere sacrificar o corpo a comprometer a alma, apontando para a prioridade eterna sobre as necessidades temporais. Essa resiliência é ainda mais evidente no confronto com as forças malignas. O embate, mais do que físico, simboliza a batalha entre a luz e as trevas, onde a vitória depende da firmeza da fé. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século. Essa passagem se alinha perfeitamente com a postura dos personagens, que resistem não apenas às ameaças visíveis, mas também às forças espirituais que testam seus limites. Sua determinação em lutar pelo bem maior é alimentada por uma confiança inabalável nas promessas divinas. A resiliência espiritual também é refletida na capacidade de encontrar força em meio à vulnerabilidade. Os personagens, embora frágeis e expostos, encontram significado e propósito em sua fé. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 12:9, Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa mensagem ecoa na narrativa, onde a força não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de superá-las com a confiança de que Deus é suficiente. A vulnerabilidade é transformada em uma oportunidade para crescer espiritualmente e reafirmar a dependência no divino. Além disso, a resiliência espiritual desafia os limites humanos ao conectar os personagens com a esperança de redenção. Eles enfrentam as adversidades com os olhos fixos em algo maior, sabendo que o sofrimento presente não se compara à glória futura. Romanos 8:18 nos ensina, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Esse entendimento dá aos personagens não apenas força para resistir, mas também paz em meio à tempestade, reforçando que a resiliência é mais do que uma escolha, é uma resposta ao chamado divino. A narrativa sugere, por fim, que a resiliência espiritual é tanto um ato de resistência quanto uma expressão de esperança. Ela não é apenas um mecanismo de sobrevivência, mas uma manifestação viva da fé em ação. A batalha interna e externa contra as trevas aponta para uma verdade maior. A força do Espírito não apenas sustenta, mas também transforma. E é nesse espírito de transformação que surge o convite implícito para explorar as próximas dimensões da fé. A preparação para enfrentar batalhas maiores, tanto físicas quanto espirituais. A preparação para a batalha final é apresentada como um momento de clímax, onde os fiéis demonstram sua coragem e comprometimento com a verdade. Esse preparo não se limita ao físico, mas abrange o espiritual e o moral, pois os desafios a serem enfrentados vão além das forças visíveis. Como relata Efésios 6:13, portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Essa passagem ilustra o estado de espírito dos personagens que, cientes da gravidade do confronto, buscam força e direção nas promessas divinas. Cada ação é guiada pela fé e a determinação em defender a luz contra as trevas é o que une o maior exército já formado. A presença de Ricardo, que simboliza as forças do mal, é um lembrete constante da intensidade desse confronto. Ele acredita na vitória iminente, mas sua arrogância apenas alimenta a determinação dos fiéis. Assim como em 1 Samuel 17:45, onde Davi enfrenta Golias com as palavras: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Os personagens confiam que o poder de Deus é suficiente para derrotar qualquer adversário. Essa confiança não é apenas uma estratégia, mas uma demonstração de total entrega ao propósito divino. A união dos fiéis em torno de uma causa maior reflete a força da coletividade guiada pela fé. Como Mateus traz no capítulo 18, versículo 20, "Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles." Essa promessa fortalece a conexão entre os personagens, que se veem como partes de um plano maior. A preparação para a batalha não é apenas individual, é uma jornada coletiva, onde cada um contribui com seus dons e talentos para a realização de um objetivo comum. A união em torno do bem maior se torna uma poderosa ferramenta contra o inimigo. Essa preparação também é marcada pela esperança em um futuro redimido, onde o sofrimento será superado. Isaías 2:4 descreve uma visão de paz após a guerra. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em bordadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Essa visão inspira os fiéis a perseverarem, mesmo diante das incertezas, pois eles sabem que a vitória trará uma nova era de paz e justiça. Essa esperança é o que os mantém firmes, mesmo nas situações mais difíceis. A batalha final também representa um teste de fé, onde os fiéis são chamados a permanecerem inabaláveis diante da tentação e do medo. Como relata Apocalipse 3:11, "Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa." Essa exortação desafia os personagens a manterem sua integridade e não cederem à influência das trevas. Cada momento da preparação é um exercício de resiliência espiritual, onde a fé é continuamente testada e fortalecida. À medida que os fiéis se alinham com as promessas divinas, a batalha final se aproxima como um momento decisivo que determinará o destino de todos. A preparação não é apenas uma etapa, mas um reflexo da jornada humana pela redenção e pela vitória definitiva sobre o mal.
Esse confronto, carregado de simbolismo e propósito, nos conduz naturalmente a explorar o desfecho dessa luta entre luz e trevas e o impacto transformador da salvação que se anuncia no horizonte. A mensagem de redenção destaca que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé é uma luz que guia os fiéis rumo à salvação. A história retrata personagens que enfrentam adversidades aparentemente insuperáveis, mas que escolhem perseverar na devoção. Como Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa reflete a essência da redenção, a certeza de que o sofrimento não é em vão, mas parte de um plano maior que culmina na paz eterna. Essa crença fortalece os personagens, oferecendo-lhes esperança em meio ao desespero. A jornada de redenção é marcada pelo sacrifício, tanto físico quanto espiritual, mostrando que o caminho da fé exige coragem e resiliência. A decisão de resistir às tentações, como a oferta de soluções fáceis, exemplifica o compromisso com a verdade divina. Como Mateus traz no capítulo 16, versículo 24, Jesus ensina: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse chamado à abnegação é refletido na história, onde os personagens abraçam o sacrifício como um passo essencial para alcançar a redenção. A narrativa reforça que a redenção não é um evento instantâneo, mas uma jornada contínua de transformação. Os personagens experimentam uma renovação interior à medida que superam suas limitações e se alinham com os propósitos divinos. Como descrito em Ezequiel 36:26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa transformação interna é central para a mensagem de redenção, mostrando que a vitória sobre o mal começa com a mudança do coração e da mente. Além disso, a redenção traz uma promessa de restauração completa, onde as perdas do presente serão compensadas pela glória futura. A visão de um futuro redimido é descrita em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa não apenas consola os fiéis, mas também os motiva a perseverar, sabendo que o sofrimento atual é temporário e que a justiça divina prevalecerá. A mensagem de redenção também destaca a importância da comunidade na jornada espiritual. Os personagens, unidos pela fé, encontram força uns nos outros para enfrentar os desafios. Como Hebreus 10:24-25 ensina, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros. Essa união é um reflexo da esperança compartilhada, onde o apoio mútuo fortalece a caminhada rumo à salvação. Por fim, a redenção é apresentada como um convite à reflexão e à renovação da fé. Ela nos desafia a reconhecer a fragilidade humana e a depender inteiramente de Deus para superar as dificuldades. Assim como os personagens na história, somos chamados a abraçar a perseverança e a esperança, sabendo que a verdadeira vitória está na confiança nas promessas divinas e na certeza de que a luta contra o mal é um prelúdio para a glória eterna. Chegamos ao fim desta jornada transformadora e eu quero agradecer profundamente por ter caminhado junto comigo até aqui. Sua presença não é apenas uma audiência, é um ato de fé, coragem e busca por algo maior. Cada momento que você dedicou a essa história carrega o poder de iluminar sua vida e fortalecer sua caminhada espiritual. Se essa mensagem tocou seu coração,
eu convido você a dar um passo ainda maior. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir sobre esperança, redenção e vitória. Você pode ser um instrumento para transformar vidas e espalhar essa luz que todos nós buscamos. E antes de irmos, quero te convidar a participar de uma oração especial. Uma oração de força, gratidão e renovação para te inspirar a enfrentar os desafios com a certeza de que a vitória é possível. Permita que esse momento fortaleça sua fé e traga paz ao seu coração. Então, feche os olhos, respire fundo e vamos juntos elevar nossas vozes e nossos corações, porque onde há fé, há esperança. E onde há esperança, há transformação. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti com corações abertos e cheios de gratidão. Obrigado por nos guiar, mesmo nos momentos mais difíceis, e por nos lembrar que a Tua luz sempre prevalece, não importa quão grande seja a escuridão ao nosso redor. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que, assim como aqueles que resistiram até o fim, possamos enfrentar os desafios com coragem e determinação. Renova nossa esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Dá-nos a força para permanecer firmes, sabendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa salvação. Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações e as batalhas diárias. Ensina-nos a confiar em Teus planos e a encontrar paz na certeza de que Tu estás sempre conosco. Que nossas ações sejam guiadas pelo Teu amor e nossas palavras tragam luz e vida a quem nos cerca. Hoje pedimos por coragem, resiliência e fé inabalável. E que em cada passo que dermos possamos sentir a Tua presença, nos conduzindo para a vitória e para o propósito que Tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, Te agradecemos e louvamos. Amém.